Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 61. Então, na mensagem, não vos aconselhamos a desistência violenta do uso da carne. Se ainda não sois dotado de vontade poderosa, que vos permita a mudança radical de regime, podeis eliminar, primeiramente, o uso da carne dos animais, né? Então, é natural. Eliminam-se o uso da carne do suíno e do bovino. Em seguida, das aves, e depois vos manterdes com a alimentação de peixe e congêneres, até que naturalmente o vosso organismo se adapte à alimentação exclusiva de vegetais e frutas. Então é necessário uma mudança que, ao mesmo tempo, não deixa de ser radical, mas necessária, só que gradativa, não é de uma hora para outra. É necessário que o indivíduo vá deixando gradativamente esse vício, esse hábito, esse desejo, se possível, deixando a carne do suíno, do bovino, da ave, do peixe, do crustáceo. Você entendeu? Até que um dia, ao ponto dele se adaptar com a alimentação exclusiva dos vegetais e das frutas. Ah, mas isso não é possível. É possível. Por que é possível? Porque nosso Senhor Jesus Cristo conseguiu. Nós não havemos de conseguir. Por quê? Depende exclusivamente de nós, de nos melhorarmos, de raciocinarmos. Se às vezes nós não nos habituamos aos hábitos positivos, é porque nós não queremos. Porque a opção é nossa. A opção é nossa e de mais ninguém. Alguém chega ali e lhe faz um convite impróprio, um convite indecente. Você tem o direito de dizer tanto sim quanto não. Só que nós não devemos apenas
trabalhar em cima da carne do bovino, do suíno, e sim como em outros vídeos já tratamos, a tudo aquilo que não presta, que não condiz com a evolução do ser. Não é verdade? É preciso, entretanto, que governeis a vossa mente para que ela se possa modificar pouco a pouco e vá abandonando o desejo de uma nutrição que é vilmente estigmatizada com a morte do animal, com uma nutrição que é vilmente estigmatizada com a morte do animal. É interessante que ou o primitivismo é tão grande, ou o ludibriamento das trevas é tão grande naquele momento, que o indivíduo não consiga entender que naquele momento ele está se servindo, ele está sendo usado de cobaia aos espíritos menos esclarecidos. Nós já tivemos a oportunidade de dizer que, em outros vídeos mais distantes, de que todo casal, tanto namorados quanto casados, hoje está na moda, mas essa moda é uma moda instigada pelas trevas, pelo anticristo, que é a moda do ficar. A pessoa fica com a outra pessoa um fim de semana e depois nunca mais a vê. Então as pessoas se esquecem que durante aquele período que eles ali se encontram na alcova, a alcova é cama, e que ali, por não terem feito uma oração antes da prática do exercício do sexo, rogada a providência divina, amparo e proteção, vários espíritos sofredores ali são vistos presente, usando aquele casal. Então, tudo que o casal faz, os espíritos também praticam, realizam e ainda usufruem do ectoplasma do sexo pernicioso, delituoso. E ali ocorre aquela transfusão de energia negativa. Por isso que quase sempre todos esses atos, quase sempre no final, as pessoas encontram-se acabadas, sem energias, porque foram sugadas pelas trevas. Você se espanta ao ouvir isso? É porque você ainda não leu as obras
de André Luiz, que em vários momentos esses assuntos são tratados, não tão assim esmiuçados, mas lá são tratados esses assuntos. Se assim procederdes, em breve o desejo mórbido de ingerirdes vísceras cadavéricas poderá ser substituído pelo salutar desejo da alimentação vegetariana, em que trocareis as vitualhas sangrentas pelos frutos suculentos e sadios. E como já tivemos a oportunidade de dizer, os frutos e os vegetais, eles não se encontram no topo. São alimentos isentos de imantações psíquicas negativas, que não gera influência maligna e nem benigna, nem ao corpo físico, quanto ao corpo perispiritual e espiritual, e às emanações e às radiações daquele espírito. Porque não é o topo, o mineral, as frutas, o suco, o vegetariano, não é? Não é o topo. Um dia na Terra reinará o vegetarianismo. Aí você dirá assim: todos nós alcançamos o topo da plenitude em matéria de evolução alimentar. Não. Equivocam-se quem pensa assim. Porque ainda, além desse período, uma escala imensa pela frente se encontra. É apenas uma etapa que todos nós precisamos, estas as quais nos encontramos, superar até chegar no vegetarianismo. Para deixar o vegetarianismo e daí em diante usufruir de novas etapas, onde depois do vegetarianismo existem outras etapas além, tanto quanto a energia, as energias solares, depois de muitos bilhões de anos, o espírito, ele deixará de se alimentar de energia solar e passará a se alimentar-se de magnetismo cósmico universal. Mas um dia ele deixará de usufruir, de se alimentar do magnetismo cósmico universal, passando ele mesmo a autoproduzir o próprio alimento, que é a não necessidade de mais
energia de espécie alguma. Agora, isso é bom esclarecer que é um grãozinho de areia. Todo esse assunto é um grão de areia em uma praia de areia. E que além dos universos, além das dimensões, que não tem começo e não tem fim, e por isso, não tendo começo e nem fim, são limitadas. E por ser limitadas, existem outros universos, outras dimensões, onde a forma do ser evoluído lá é outra, são outras. As energias são outras, as matérias são outras. Se alimentam de outras energias. Então, por enquanto, nós estamos tecendo comentários a respeito do nosso ciclo evolutivo. Mas que todos nós um dia não necessitaremos mais nos alimentar de substância alguma, de energia alguma nas dimensões que nos encontramos. Isso é verídico. Isso acontecerá. Todos nós caminhamos nessa direção. É óbvio que uns chegarão mais cedo, outros mais tarde. Uns se desvencilharão mais rápido desse vício, desse desejo, outros mais tarde. Mas todos nós, um dia, nos encontraremos lá no topo. E olha que o topo é apenas um grãozinho de areia, mediante tudo que nós conhecemos. O primeiro esforço para vos livrardes da nutrição carnívora deve ser no sentido de compreenderdes a realidade intrínseca de que se constitui a carne e que se disfarça sob a forma de saboroso pitéus. O ser humano um dia há de entender, há de compreender que a carne, que ela constitui, há de compreender a realidade intrínseca de que constitui a carne e que se disfarça sobre a forma de saborosos pitéus. É apenas um processo que mantém o indivíduo naquele processo vicioso, negativo. É uma forma de prender o indivíduo a esse nível
animalesco, por que não? Mas o indivíduo, um dia, ele há de se conscientizar de todos esses fatores. Ele compreenderá que não haverá necessidade, que não há necessidade do uso de tal alimento, podendo ele recorrer a milhões de outros alimentos que muito mais lhe satisfaz. É interessante, existe a carne de soja, mas a carne de soja, se nós formos analisar, ela contém-se as mesmas propriedades que existe na carne do suíno ou na carne do bovino. Ah, mas não existe não, existe. Porque a indústria, percebendo que o indivíduo possui um paladar requintado, que não deixa de ser primitivo, fizeram o possível para introduzir-se na soja triturada os aromas da carne do bovino ou do suíno, os corantes, e além disso, a gordura do bovino e a gordura do suíno. E é nesta gordura do bovino e do suíno que adentra, aliás, que se encontra o fluido animalizado do animal. É nesta gordura que se encontra onde eles introduziram na carne que eles dizem da soja. Então, com todo respeito, trocaram 6 por meia dúzia. É a mesma porcariada. Tanto faz você comendo a carne de soja, quanto a carne do bovino e do suíno. Tanto uma quanto a outra, ali está contido o fluido animalizado do animal devido à gordura, à banha do animal que foi introduzido para poder dar gosto naquela soja triturada. Além do mais, para aquele que é inteligente, se tritura apenas a soja. Obviamente, colocando nas redes de supermercado, a pessoa que se alimenta daquela soja, achando que está comendo carne, ele é, além de ser um ignorante, mentalmente ele está atraindo para o seu psiquismo as energias deletérias também do animal,
porque ele está comendo, achando que está comendo carne de bovino ou de suíno e ainda se deliciando, dizendo: nossa, que maravilha! É praticamente igual, mas na realidade não tem nada a ver. Não tem nada a ver na contextura, ou melhor, na textura, mas fluidicamente é a mesma porcariada. Que se joga na lata do lixo, o lixo devolve. Vamos ao próximo vídeo.